Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós vamos iniciar fazendo a correção da nossa apostila de língua portuguesa, tá? Referente à aula anterior. Então, eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 61 de língua portuguesa. Esta página aqui. Aqui embaixo, nós temos um jogo rápido. Aqui, as respostas são todas pessoais, então eu vou iniciar a correção a partir da próxima página. Aqui nós vamos responder as perguntinhas referente a essa cantiga de roda, tá? Do caranguejo. Então, aqui na página 63, nós vamos iniciar no jogo rápido. Pergunta número 1. A cantiga Borboletinha apresenta rimas? Explique sua resposta. Sim, ocorrem rimas. As rimas borboletinha, cozinha e madrinha. E pica-pau e pau. Número 2. Copie da cantiga um exemplo de linguagem informal, que é própria da fala. A resposta é tá. Número 3. A que vocábulo essa forma corresponde na escrita? Essa forma corresponde a uma abreviação do vocábulo está. Número 4. Ações comuns aos seres humanos, realizadas por outros seres, são observadas com frequência nas cantigas de roda. Isso acontece no texto da borboletinha? Explique. Na cantiga, a borboletinha está cozinhando. É uma ação comum a seres humanos. Esta é a resposta. Agora, nós vamos para a próxima página. Nós temos outra cantiga de roda aqui, tá vendo? O título é Peixe Vivo. Então, é sobre ela que nós vamos responder a página 65. Nós temos outro jogo rápido. Número 1. Copie as palavras destacadas na canção e separe-as em sílabas. Então, nós temos aqui a palavra companhia, tá? Que vai ficar assim, ó, a separação de sílabas. Companhia. Então, ela ficou separada em 4 sílabas. E a palavra zombaria ficou zombaria, também 4 sílabas. Número 2. Nas palavras destacadas, o M aparece antes de quais letras? O M aparece antes das letras P e B. Agora, nós temos aqui, ó, letra M em final de sílaba. Leia estas palavras retiradas da cantiga Peixe Vivo. As palavras são sem, fazem, verem e assim. Observe a posição da letra M nessas palavras e assinale a alternativa correta. A resposta aqui, ó, é a última alternativa, então vocês vão colocar um xizinho aqui, tá? A resposta é: o M aparece no final dessas palavras depois do E e do I. Próxima página. Página 66. Aqui diz assim: o título da canção apresenta a letra N no meio da palavra, ou seja, N intermediário. Que outras palavras na primeira estrofe também tem essa letra? Aí pode ser ciranda, cirandinha e cirandar. Observe essas palavras reproduzidas das cantigas que você leu nessa seção e responda às questões que seguem. As palavras são cantar, cinco e cirandar. Jogo rápido. Separe essas palavras em sílabas. Então, ficou assim. A palavra cantar ficou cantar, 2 sílabas. A palavra cinco ficou cinco, 2 sílabas. E a palavra ciranda ficou ciranda, 3 sílabas. Número 2. A letra N apareceu antes de P como M? A resposta é não. Número 3. A letra N apareceu antes de B como M? A resposta é não. A letra N apareceu antes de letras diferentes de P e B? A resposta é sim. Agora, nós vamos para a página 67, tá, pessoal? Nós temos mais um desafio. E diz assim: o que as palavras destacadas têm em comum? As palavras destacadas apresentam o sinal tio sobre a letra A.
Essas palavras destacadas são referentes a essa outra cantiga aqui, tá? Essa outra cantiga é Cai Cai Balão. Então, vocês vão dar uma olhada aqui, tá? Nessa página aqui, ó, página 66, tá? E aí, vocês vão responder a página 67 referente a essa canção. Então, essas duas perguntas que a Pro leu aqui é referente à canção Cai Cai Balão, tá? Eu vou repetir para vocês. Desafio. Número 1. O que as sílabas destacadas têm em comum? As palavras destacadas apresentam o sinal de tio sobre a letra A. Número 2. Como é chamado o sinal que aparece na primeira vogal dessas palavras? A resposta é tio. Aqui nós temos, é verdade? Uma pergunta. O tio não é acento, ele é um sinal gráfico? A resposta é verdade. O tio é um sinal gráfico que indica a vogal nasal e não um acento. O tio é um dos diferentes sinais que existem para modificar o som das palavras. Então, o que é um som nasal? Vocês se lembram que a Pro explicou para vocês? Quando nós dizemos a palavra pão, avião, quando falamos o som sai pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo. Então, isso é um som nasal, tá, pessoal? Então, aqui terminou, ó, a nossa correção, tá? Da aula anterior. Então, nós vamos continuar aqui na página 67 a nossa aula de hoje de língua portuguesa, tá? Momento da gramática. Aqui nós vamos falar sobre artigo. Então, eu vou ler para vocês o que significa artigo, tá? Artigos. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, indicando o gênero, quer dizer masculino ou feminino, e o número, quer dizer singular ou plural, desse substantivo. Os artigos o, a, os e as são chamados de definidos, ou seja, eles determinam o substantivo de modo preciso. Um exemplo: o menino pegou a bola. Nessa frase, o menino pegou a bola, o "o", quando diz o menino, o "o" é artigo e o menino é substantivo. Pegou a bola, a é artigo e bola, substantivo. Então, vocês puderam observar que o artigo, ele sempre vem antes do substantivo, tá? Agora, observe atentamente. Nós temos aqui, ó, 2 sorvetes e 2 flores, tá? Então, eu vou ler para vocês. Aqui embaixo está escrito uns sorvetes. Uns é artigo e sorvetes substantivos. Umas flores. Umas é artigo e flores substantivo. São artigos indefinidos. Uma, uns e umas. O artigo indefinido determina o substantivo de modo vago, impreciso. Exemplo: o menino brinca com a bola. O artigo 1 indica que estamos falando de um menino qualquer, não identificado. Então, a Pro vai mandar mais alguns exemplos para vocês em vídeo, tá? Para vocês assistirem, para entenderem melhor o que quer dizer um artigo dentro de uma frase, tá? Esse desenho que a Pro achou aqui, explicando o que é artigo, também vou postar lá para vocês, tá? Esses aqui vocês podem recortar e colar no caderno de vocês de língua portuguesa, para quando houver alguma dúvida, vocês leem aqui de novo, para vocês relembrarem o que quer dizer artigo, tá? E quais são os artigos que existem, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem um texto, tá? Artigo. Você já sabe que cada palavra desempenha uma função específica. Os substantivos, por exemplo, têm a função de dar nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, às ações, às qualidades e a muitas outras coisas. Existem diferentes classes de palavras que acompanham o substantivo e que também desempenham funções específicas. Uma delas é o artigo, e vamos conhecer agora essa classe de palavras. Leia o trecho da cantiga, A Linda Rosa Juvenil. Então, eu vou ler para vocês, tá? A linda rosa juvenil. A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil. A linda rosa juvenil, juvenil. Vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar. Vivia alegre em seu lar, em seu lar. E um dia veio uma bruxa má, muito má, muito má. Um dia veio uma bruxa má, muito má.
Que a rosa assim, bem assim, bem assim. Que adormeceu a rosa assim, bem assim. E o tempo passou a correr, e o tempo passou a correr, a correr. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor. E o mato cresceu ao redor, ao redor. E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. E um dia veio um belo rei, belo rei, que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim. Que despertou a rosa assim, bem assim. Batemos palmas para o rei, para o rei, para o rei. Batemos palmas para o rei, para o rei. Agora, vamos lá. Quais substantivos dão nome aos personagens que aparecem na cantiga? Então, vocês vão lá ver quais são os substantivos, tá? Vocês vão ver dentro dessa canção. Observe as palavras destacadas chamadas artigos. Elas acompanham os substantivos que você identificou. Copie essas palavras e os substantivos a que elas se referem. Então, vocês vão responder essa perguntinha aqui, tá? Você notou que houve uma mudança na palavra que acompanha o substantivo rei? Por que você acha que isso aconteceu? Então, vocês vão responder aqui também. Como aqui tem pouco espaço, vocês podem fazer como a Pro falou. Peguem um caderno de língua portuguesa, tá? Vocês vão fazer o cabeçalho do dia que vocês estão fazendo essa aula, assistindo a aula e fazendo as atividades, colocar data, tá? Aí vocês vão pular 2 linhas, vão fazer o questionário, faz a pergunta, mais 2 linhas, e a outra pergunta, para ter espaço para que vocês possam responder, tá bom? Ou vocês podem fazer assim também, copia a pergunta, já responde, depois pula uma linha, faz a outra pergunta e responde a próxima pergunta. E assim por diante, tá bom? Aqui nós temos desafio. 1. Quando o rei apareceu, ele era conhecido por quê? Número 2. Quando contam que bateram palmas para o rei, ele era conhecido e por quê? Leia novamente os versos em que ocorre essa mudança e associe o modo como o artigo se refere ao substantivo. E um dia veio um belo rei. B. Batemos palmas para o rei. Letra A é e um dia veio um belo rei. Letra B. Batemos palmas para o rei. O artigo se refere ao substantivo de modo específico, ou seja, o substantivo já foi mencionado anteriormente, por isso já é conhecido. O artigo não se refere ao substantivo de modo específico, ou seja, o substantivo não foi mencionado anteriormente, por isso ainda não é conhecido. Então, aqui vocês vão ver onde se encaixam a letra A, essa frase da letra A, e a frase da letra B. Então, vocês vão responder em qual quadrinho aqui, qual é A, qual é a B, tá? Artigo é a palavra que antecede o substantivo, definido ou indefinido. Então, aqui antecede é o que vem antes, tá, pessoal? Classificação do artigo. O artigo pode ser definido, ou seja, aquele que determina o substantivo de modo preciso. São eles o, a, os e as. Que despertou a rosa assim. Nesse caso, a rosa já havia sido mencionada anteriormente. Indefinido, ou seja, aquele que determina o substantivo de modo impreciso. São eles uma, uns e umas. Um dia veio um belo rei. O rei não havia sido mencionado ainda, é um rei qualquer. Jogo rápido. Identifique os demais artigos presentes na cantiga e os substantivos a que eles se referem. Em seguida, classifique os artigos em definidos ou indefinidos. Então, aqui embaixo tem um quadro, tá? Onde está escrito artigo, substantivo que determina o que, vocês vão escrever aqui, tá? Classificação do artigo. Então, aqui vocês vão colocar se ele é definido ou indefinido, tá? E aqui, nesse quadro anterior, o substantivo que determina. Momento de produção escrita. Cantiga de roda. De autoria anônima, as cantigas que você leu, cantou e interpretou ao longo desta unidade são transmitidas oralmente de geração em geração. Geralmente curtas, essas cantigas têm características semelhantes às do poema. Apresentam versos e rimas.
A melodia simples e a estrutura fixa e repetitiva desse gênero permitem memorizá-la facilmente. As cantigas de roda adaptam-se à realidade da sociedade, podendo apresentar contínuas modificações da mesma forma. Novas cantigas também podem ser criadas. Vamos para a próxima página. Vamos produzir versos para uma cantiga de roda. Conhecendo o gênero. Relembre as características desse gênero já identificadas nessa unidade. Estrutura do texto, com versos, estrofes e rimas. Letra e melodia simples para facilitar a memorização. Pode retratar a realidade humana usando animais como personagens. Lembre-se que as cantigas de roda podem revelar a cultura local, costumes, cotidiano das pessoas, festas típicas, brincadeiras e outros. Você conhece a cantiga a seguir? Leia o trecho e ilustre a cantiga. Então, aqui, ó, pessoal, vocês vão construir uma canção novamente, né? Aqui, agora já seria as cantigas de roda, tá? Então, conhecendo o gênero é o quê? Vocês vão ler aqui o que tá pedindo, a estrutura do texto, que tá pedindo aqui com versos, estrofes e rimas, letra e melodia simples para facilitar a memorização. Pode retratar a realidade humana, usando animais como personagens, tá? Então, aqui é para vocês produzirem uma cantiga, tá? Vamos ver se vocês conseguem fazer, tá? Na outra canção, o Lucas conseguiu fazer, depois a proposta para vocês. Ele fez uma música, tá? Com as estrofes e rimas que nós pedimos, e ele fez um vídeo com o irmão dele para nós. Ficou muito bacana. Aqui nós temos, ó, essa cantiga. Você conhece a cantiga a seguir? A barata? Então, eu vou ler para vocês, tá? A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Ahaha, ó, 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 ela tem é uma só. Ahaha, ó, 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 ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem é cascadura. Ahaha, ó, 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 ela tem é cascadura. Ahaha, ó, 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 ela tem é cascadura. Então, aqui na próxima página, essa música da Baratinha, voltando aqui, a maioria de nós conhecemos, né? Ela é bem famosinha, essa cantiga de roda aqui. Jogo rápido. Para compreender como o gênero cantiga de roda é composto, responda as perguntas a seguir. A. Quantos versos e quantas estrofes o trecho da cantiga barata apresenta? B. A cantiga apresenta rimas? Comprove sua resposta. Então, vocês vão lá na cantiga e vão ver se ela tem rimas e vão colocar quais tem aqui, tá? Que é para vocês comprovarem a resposta. Letra C. Você conhece outros versos dessa cantiga? Comente. Então, aqui, ó, planejamento à escrita. Nós temos aqui, ó, na página 71. Com um colega, como nós não estamos na escola, igual a prof falou, vocês façam com alguém da família de vocês, tá? Você vai produzir versos para serem cantados usando a mesma melodia da cantiga barata. Pensem sobre o assunto da cantiga que vão criar, cada verso com o ritmo da cantiga original, as rimas que serão usadas. Utilizem uma folha de rascunho para criar os versos. Lembre-se de consultar o dicionário sempre que tiverem alguma dúvida. Escrevendo e revisando. Observem as perguntas a seguir, elas ajudarão na produção da cantiga. Qual é o assunto? Tem quantos versos e quantas estrofes? Qual é o título da cantiga? E há rimas na cantiga? Lembre-se de observar o espaço entre as palavras e entre as estrofes. Caprichem na letra. Durante a revisão, cantem os versos diversas vezes para verificar se a cantiga que vocês produziram tem a mesma melodia da cantiga original. O objetivo do momento de revisão é o de melhorar o texto. Tentem fazer as mudanças necessárias para deixá-lo ainda melhor, antes de entregá-lo ao professor. Aqui, ó, as estrofes da cantiga abordam um comportamento repetitivo da barata. Qual é esse comportamento da barata?
ela parece não falar a verdade sempre. Então, pessoal, o conselho aqui da história é que a verdade é sempre a melhor opção, tá? A verdade sempre é melhor que a mentira. Aqui nesse trecho aqui, ó, vocês podem fazer ilustração, tá? Aqui, ó, como nós fizemos na cantiga do Luiz Gonzaga, vocês vão ler aqui, ó, a cantiga da barata e ver sobre o que ela fala. E vocês vão aqui ilustrar os espaços que estão faltando, tá? Vão ilustrar e pintar bem bonito. Agora, nós vamos lá para a página 72. Aqui, ó, momento oralidade, cantando. Chegou o momento de apresentar a cantiga que você e os colegas produziram, no caso, você e alguém da família, né? Durante esse momento é importante prestar atenção à ordem da apresentação, respeitar o colega. Bom, nós vamos estar em casa, não vamos ter esse problema, né? Que está apresentando, manter o ritmo da cantiga original e usar o tom de voz adequado, tá? Vocês podem criar coreografias para a canção. O importante é usar a criatividade e aproveitar o momento. Pode ser gravado em vídeo, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer essa canção aqui, essa segunda aqui, ó, a cantiga de roda que está pedindo aqui, vocês vão produzir uma canção, mas essa canção, ela vai ter que seguir o ritmo da melodia da barata, da cantiga de roda da barata. Então, para vocês conhecerem a melodia, eu vou postar um vídeo com a musiquinha, tá? Então, em cima dessa melodia, vocês vão ter que usar criatividade, tá? Vocês vão criar uma letra de uma outra cantiga de roda, mas que ela consiga ser cantada na melodia da canção da barata, tá? Da cantiga da barata. E eu sei que vocês conseguem, porque vocês são bem criativos, tá? Então, aqui, ó, depois que vocês fizerem a letra, fazem no rascunho, depois vocês passam ela limpa para cá, para esse espaço aqui, tá bom, pessoal? No final aqui da nossa aula de hoje, tem Agora é Sua Vez, na página 73, tá? Aqui é o seguinte, fazendo uma entrevista. Você vai entrevistar alguém de sua família sobre cantigas de roda. Para isso, siga as instruções a seguir. Como fazer a entrevista? Então, primeiramente, você vai explicar ao seu entrevistado o objetivo da entrevista. Faça a pergunta sugerida e anote a resposta no espaço indicado. Lembre-se de agradecer a atenção do entrevistado. Então, aqui tá pedindo o quê, ó? Nesse quadro aqui, ó, nome do entrevistado, vocês vão marcar aqui. O grau de parentesco, se ele é o papai, a mamãe, o vovô, o tio, o irmão, tá? E aqui embaixo, a cantiga de roda favorita deles. Então, aqui vocês podem entrevistar o vovô ou a vovó e que eles vão lembrar de muitas cantigas de roda, tá? Então, vocês vão marcar a resposta deles aqui, tá, pessoal? Então, a nossa aula de hoje termina aqui, tá? Na página 73, e na próxima videoaula, a Pro vai fazer a correção, tá? Dessas atividades que eu pedi para vocês fazerem, tá bom? Espero que vocês estejam bem, tá? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.